Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra. Momento de fé, de introspecção, de meditação. Vamos ouvir o que Deus tem para nos falar. Jesus, Deus Pai, Deus Espírito Santo nos falam. Vamos abrir o nosso coração. A liturgia que eu transmito agora é a do domingo 4 de setembro de 2022. Dia de São Moisés e Santa Rosália. A cor dos paramentos litúrgicos é verde. No rito da celebração, temos o glória, o creio, o ofício do dia. Vamos à primeira leitura. Segundo eu pesquisei no site revista.arautos.org, 23ª semana do tempo comum. A primeira leitura é do livro da sabedoria, capítulo 9, versículos do 13 ao 18. Qual o homem que pode conhecer os desígnios de Deus? Ou quem pode imaginar o desígnio do Senhor? Na verdade, os pensamentos dos mortais são tímidos e nossas reflexões incertas, porque o corpo corruptível torna pesada a alma e a tenda de argila oprime a mente que pensa. Mal podemos conhecer o que há na terra e com muito custo compreendemos o que está ao alcance de nossas mãos. Quem, portanto, investigará o que há nos céus? Acaso alguém teria conhecido o teu desígnio sem que lhe desses sabedoria e do alto lhe enviasses teu Santo Espírito? Só assim se tornaram retos os caminhos dos que estão na terra e os homens aprenderam o que te agrada e pela sabedoria foram salvos. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial ao Salmo 89 ou 90, versículos do 3º ao 4º, 5º ao 6º, 12 ao 13, 14, 17, refrão é o primeiro versículo. Vós fostes, ó Senhor, um refúgio para nós. Repitamos! Vós fostes, ó Senhor, um refúgio para nós. Vós fazeis voltar ao pó todo mortal. Quando dizeis, voltai ao pó, filhos de Adão, pois 1000 anos para vós são como ontem, qual vigília de uma noite que passou. Vós fostes, ó Senhor, um refúgio para nós. Eles passam como o sono da manhã, são iguais à erva verde pelos campos. De manhã ela floresce vicejante, mas à tarde é cortada e logo seca. Vós fostes, ó Senhor, um refúgio para nós. Ensinai-nos a contar os nossos dias e dai ao nosso coração sabedoria. Senhor, voltai-vos. Até quando tardareis? Tende piedade e compaixão de vossos servos. Vós fostes, ó Senhor, um refúgio para nós. Saciai-nos de manhã com vosso amor e exultaremos de alegria todo dia. Que a bondade do Senhor e nosso Deus repouse sobre nós e nos conduza. Tornai fecundo, ó Senhor, nosso trabalho. Vós fostes, ó Senhor, um refúgio para nós. Repitamos! Vós fostes, ó Senhor, um refúgio para nós. Segunda leitura da carta de São Paulo a Filemon. É um capítulo só. Versículos do 9b ao 10º e do 12 ao 17. Caríssimo, eu, Paulo, velho como estou e agora também prisioneiro de Cristo Jesus, faço-te um pedido em favor do meu filho que fiz nascer para Cristo na prisão, Onésimo. Eu estou mandando de volta para ti.
Ele é como se fosse meu próprio coração. Gostaria de tê-lo comigo a fim de que fosse teu representante para cuidar de mim nesta prisão que eu devo ao Evangelho. Mas eu não quis fazer nada sem o teu parecer, para que a tua bondade não seja forçada, mas espontânea. Se ele te foi retirado por algum tempo, talvez seja para que o tenhas de volta para sempre, já não como escravo, mas muito mais do que isso, como um irmão querido, muitíssimo querido para mim, quanto mais ele o for para ti, tanto como pessoa humana, quanto como irmão no Senhor. Assim, se estás em comunhão de fé comigo, recebe-o como se fosse a mim mesmo. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos agora ao Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas, capítulo 14, versículos do 25 ao 33. Vamos aclamar o Evangelho? Aleluia, 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 aleluia. Qualquer um de vós, se não renunciar a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo, grandes multidões acompanhavam Jesus. Voltando-se ele, lhes disse: se alguém vem a mim, mas não se desapega de seu pai e sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, e até da sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem não carrega sua cruz e não caminha atrás de mim, não pode ser meu discípulo. Com efeito, qual de vós, querendo construir uma torre, não se senta primeiro e calcula os gastos para ver se tem o suficiente para terminar? Caso contrário, ele vai lançar o alicerce e não será capaz de acabar. E todos os que virem isso começarão a caçoar, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de acabar. Ou ainda, qual o rei que, ao sair para guerrear com outro, não se senta primeiro e examina bem se com 10.000 homens poderá enfrentar o outro, que marcha contra ele com 20.000? Se ele vê que não pode, enquanto o outro rei ainda está longe, envia mensageiros para negociar as condições de paz. Do mesmo modo, portanto, qualquer um de vós, se não renunciar a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Olha, antes de falar uma reflexão, de transmitir uma reflexão sobre o Evangelho, aqui no site da revista.arautos.org, tem vários santos, como São Moisés, profeta, retirou o povo hebreu do cativeiro do Egito e recebeu de Deus as tábuas da lei, contendo os 10 mandamentos. Conduziu o povo até a terra prometida, mas morreu antes de lá entrar, deixando Josué como discípulo e condutor de Israel. São Bonifácio foi Papa, Bonifácio I, morreu em 422, trabalhou para solucionar muitas controvérsias sobre a disciplina eclesiástica. Santa Ida da Saxônia, viúva, morreu em 825, casada com o conde Egbert de Hersfeld, dedicou-se ao cuidado dos pobres e à construção de igrejas e mosteiros. Santa Irmengarda Virgem, morreu em 1085, condessa de Surtalen, não sei a pronúncia correta, é da Alemanha, condessa de Surtalen, Alemanha, tornou-se eremita e empregou seu patrimônio na construção de muitas igrejas. Santa Rosália
virgem, morreu no século XIII, de nobre e rica família, abandonou tudo para viver como eremita perto de Salerno, Itália, cidade da qual é padroeira. Beata Maria de Santa Cecília Romana, Gina Belanger, virgem, morreu em 1929, religiosa da Congregação de Jesus e Maria de Quebec, Canadá. Beata Catarina Matei, virgem, morreu em 1547, terciária dominicana, favorecida desde pequena por manifestações místicas, suportou com admirável caridade e grande virtude uma longa enfermidade. Bem, vamos à reflexão do livro Dia a Dia com o Evangelho. A reflexão para sabermos o que Lucas, no capítulo 14 da seu escrito, capítulo 14, versículo 25 a 33, o que ele estava nos dizendo, né? Vejamos aqui Lucas 14, 25 a 33. Deixa eu ver se é isso mesmo. Diz o seguinte, a explicação, a reflexão. Jesus exige disponibilidade total de quem quer segui-lo. Não se trata de passar algumas horas com um mestre para ouvir dele uma palavra interessante, uma palestra, e tampouco consiste em assistir a uma sessão de curas espetaculares capazes de despertar a admiração dos espectadores ou deixá-los boquiabertos. Seguir a Jesus implica em abandonar todas as seguranças representadas pela família e por um estilo de vida que supõe a administração de bens, ligada, não raro, à prática da injustiça. Portanto, o que se requer do discípulo é sua total disponibilidade para segui-lo até a morte por amor à justiça. Em nenhum momento Jesus diz que essa escolha é fácil. Por isso, mediante as duas parábolas, ele recomenda que se façam cálculos corretos antes de tomar, melhor dizendo, a firme decisão de segui-lo. Vamos ver na Bíblia, edição pastoral, o comentário do versículo 14 de Lucas, aliás, do capítulo 14, versículos de 25 a 33. Vejamos o que diz aqui. Seguir Jesus e continuar o seu projeto, ser discípulo, é viver um clima novo na relação com as pessoas, com as coisas materiais e consigo mesmo. Trata-se de assumir com liberdade e fidelidade a condição humana, sem superficialismo, conveniência ou romantismo. O discípulo de Jesus deve ser realista a fim de evitar ilusões e covardias vergonhosas. É o comentário sobre o Evangelho. Agora vamos ver aqui sobre o livro da sabedoria, que essa leitura nos diz aqui na Bíblia Pastoral. Sabedoria número 9, é o capítulo 9, versículos do 13 ao 18. Diz o seguinte, capítulo 9, versículos do 13 ao 18. Encerrando a longa advertência às autoridades, o autor do livro Sabedoria apresenta a oração que deve nortear todos os governantes. O primeiro pedido é o dom da sabedoria, que permite às autoridades o discernimento para realizar a justiça que Deus quer. Esta oração mostra que a autoridade não deve usurpar o lugar de Deus. Sua função é suplicar
o dom de compreender o projeto dele a fim de poder viabilizá-lo na história. Vejamos agora o Salmo responsorial, Salmo 89 ou 90. Esses salmos confundem a gente. Um é 89 numa Bíblia, 90 na outra, e sabemos que isso foi por causa de traduções, né, de algumas traduções, mas confundem muito. 89 e 90, vós fostes, ó Senhor, um refúgio para nós. Vamos ver o 90 aqui, não é esse. O justo confia em Deus. Deixa eu ver. 89 e 90. 91 e 90 não pode ser. Vamos ver aqui o outro. 89. Cantarei para sempre o amor de Deus. Qual homem pode conhecer os desígnios de Deus? Aliás, vós fostes, Senhor, um refúgio para nós. Vós fazeis voltar ao pó todo mortal. Número 3. Teu amor é um edifício eterno, tu firmaste, não é esse. Gente, é difícil, hein? Tu realiza assim, agora está aqui. Deus confirma a nossa vida. É o refrão. Senhor, tu foste o nosso refúgio. Então vamos ver o Salmo 90 no site revista.arautos.org. É o Salmo 89, mas aqui na Bíblia Pastoral, que é outra tradução, é o 90. Vamos ver o que diz aqui. É oração coletiva de súplica diante da fragilidade e brevidade da vida humana. O que é a vida humana diante da eternidade de Deus? Ele ultrapassa as gerações humanas e toda a criação. Ao contrário, o homem vive brevemente e acaba morrendo. A vida humana torna-se ainda mais curta por causa do pecado e suas consequências, além de breve, ela se transforma em fadiga inútil. O homem é tão frágil que não pode sequer suportar a força e o peso da ira de Deus, que é o castigo pelo pecado. O que fazer? O versículo 12 mostra que, diante dessa realidade, só resta pedir que Deus nos dê um coração sábio para vivermos bem o tempo de que dispomos. Do 13 até o 17 é uma súplica para que Deus preencha esta vida breve com alegria e júbilo, compensando os anos maus e tristes. E contemplando a obra de Deus na história contemplando a história, contemplando a obra de Deus na história, que se aprende a viver, suplicando sempre que Deus abençoe e confirme aquilo que o homem realiza com tanto esforço. Agora vamos à carta de São Paulo a Filémon, capítulo 9. É uma carta que São Paulo escreve a um de seus seguidores, né? Filémon, um homem rico. Uma carta pequena. E a explicação que nós podemos fazer aqui, deixa eu ver. Filémon 9b, 9 até o 17. Olha, Paulo considera Onésimo como filho, porque foi graças a ele que Onésimo se converteu. O nome Onésimo significa útil. Pedindo que Filémon trate Onésimo como irmão,
Paulo mostra que o Evangelho põe fim às diferenças entre os homens e esvazia completamente o estatuto da escravidão. Paulo assume inteira responsabilidade, propondo-se a pagar pessoalmente o dano causado pela fuga de Onésimo. Mas lembra também que Filémon foi convertido por Paulo, a quem deve, por isso, a própria vida. Desse modo, o apóstolo mostra que há valores muito mais importantes do que qualquer dívida material. Que boas reflexões, hein? Agora vamos ao santo do dia. Na verdade, são dois santos. Primeiro, São Moisés, profeta. Moisés era filho de hebreus, povo escravizado no Egito, conforme decreto do faraó. Aliás, conforme um decreto do faraó, toda criança deveria ser morta. Sua mãe, para proteger a vida de Moisés, coloca-o no rio, dentro de um cesto, que foi encontrado pela filha do faraó, que o adota. Moisés, em hebraico, significa salvo das águas. Adulto, Moisés foi chamado por Deus para libertar os hebreus da escravidão. Depois que Deus manda 10 pragas para castigar o faraó, que não queria libertar os hebreus, eles são libertados e começam a caminhada de 40 anos pelo deserto até a terra prometida. Nessa fuga acontecem alguns fatos extraordinários operados por Deus para libertar o seu povo. O fato mais conhecido é a passagem pelo mar que se abre para o povo atravessar a pé enxuto. Depois, Deus dá as tábuas da lei a Moisés com os 10 mandamentos. Outro santo do dia, 4 de setembro, Santa Rosália. Rosália nasceu no ano de 1125 em Palermo, na Sicília, Itália. Era filha de Sinibaldo, rico feudatário, senhor da região dos montes da Quisquínia e das Rosas, e de Maria Guiscarda, sobrinha do rei normando Rogério II. Portanto, Rosália era muito rica e vivia numa corte muito importante da época. Durante a adolescência foi ser dama da corte da rainha Margarida, esposa do rei Guilherme I da Sicília, que apreciava sua companhia amável e generosa. Porém, nada disso a atraía ou estimulava. Sabia que sua vocação era servir a Deus e ansiava pela vida monástica. Aos 14 anos, levando consigo apenas um crucifixo, abandonou de vez a corte e refugiou-se solitária numa caverna nos arredores de Palermo. O local pertencia ao feudo paterno e era um local ideal para a reclusão monástica. Ficava próximo do convento dos beneditinos, que possuía uma pequena igreja anexa. Assim mesmo, vivendo isolada, podia participar das funções litúrgicas e receber orientação espiritual. Depois, a jovem ermitã transferiu-se para uma gruta no alto do Monte Pelegrino, que lhe fora doado pela amiga, a rainha Margarida. Lá já existia uma pequena capela bizantina e também nos arredores os beneditinos com outro convento. Eles puderam acompanhar e testemunhar com seus registros a vida eremítica de Rosália, que viveu em oração, solidão e penitência. Muitos habitantes do povoado subiam o monte, atraídos pela fama de santidade da ermitã. Até que no dia 4 de setembro de 1160, Rosália morreu na sua gruta de Monte Pelegrino, em Palermo. Vários milagres foram atribuídos à intercessão de Santa Rosália, como a extinção da peste que no século XII devastou a Sicília. Olha, a peste que no século XII devastava a Sicília, e seu fim foi por uma intercessão de Santa Rosália. O culto à santa difundiu-se enormemente entre os fiéis
que a invocavam como padroeira de Palermo, embora para muitos essa celebração fosse apenas uma antiga tradição oral cristã, por falta de sinais reais da vida da santa. Sinais que o estudioso Otávio Gaetani não conseguiu encontrar antes de morrer em 1620. Só 3 anos depois, tudo foi esclarecido. Parece que pela própria Santa Rosália consta que ela teria aparecido a uma mulher doente e contado onde estavam escondidos os seus restos mortais. Essa mulher comunicou aos frades franciscanos do convento próximo do Monte Pelegrino, os quais de fato encontraram suas relíquias no local indicado no dia 15 de junho de 1624. 40 dias após a descoberta dos ossos, 2 pedreiros, trabalhando no convento dos dominicanos de Santo Estevão de Quisquinha, acharam numa gruta uma inscrição latina muito antiga que dizia: Eu, Rosália Sinibaldi, filha das rosas do Senhor, pelo amor de meu Senhor Jesus Cristo, decidi morar nesta gruta de Quisquinha. E isso confirmou todos os dados pesquisados pelo falecido Gaetani. Que história, hein? A autenticidade das relíquias e da inscrição foi comprovada por uma comissão científica, reacendendo o culto a Santa Rosália, padroeira de Palermo. Olha aí, padroeira de Palermo. Contribuiu para isso também o Papa Ubaldo VIII, que incluiu as 2 datas no Martirológio Romano, em 1630. Assim, Santa Rosália é festejada em 15 de junho, data em que suas relíquias foram encontradas, e em 4 de setembro, data de sua morte. A urna com os restos mortais de Santa Rosália está guardada no Duomo de Palermo, na Sicília, Itália. História interessantíssima, hein? Santa Rosália e São Moisés, rogai por nós. Shalom Adonai, uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. El Shaddai significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso, Ele proverá. E Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes. Vinde, Senhor Jesus, é o significado. Vem, Senhor, um dia haverá o juízo final, numa dimensão mística. Não será nesse tempo nem nesse espaço. Algo sobrenatural, transcendental, inenarrável, inefável. Jesus voltará com seus anjos para o julgamento de toda a humanidade. Muitos irão para o céu, para o novo Éden, para o paraíso, para a felicidade eterna, felicidade em plenitude, o gozo eterno. Mas, infelizmente, há também quem irá para o inferno, para a danação eterna. Nós temos esse tempo aqui para conseguir o céu. Perdão, Senhor Jesus, pelos meus pecados, passados, presentes, futuros. Pecados do pensamento, perdão, Senhor. Pecados pelas omissões, perdão, Senhor. Pecados pelas palavras, perdão, Senhor. Pecados pelos meus atos, perdão, Senhor Jesus, me dê a vida eterna. Eu quero a vida eterna, meu Jesus. Shalom, a paz.